Notas do capítulo. Os unicórnios pertencem ao reino primordial. Relativo de primeiro, em Anlinsley existem 5 reinos primordiais. Os unicórnios, sendo os primeiros a terem chegado nas terras, são considerados os príncipes. São 5 irmãos. As fadas estão em segundo, porém são as mais populosas, pois existem uma diversidade absurda de fadas em todas as terras. São eles elfos, pixies, gnomos, duendes e ninfas. Em terceiro tem os conjuradores. Estão em terceiro, pois qualquer um que tenha a habilidade de controlar, submeter a magia da terra é considerado o conjurador, seja ela tanto os elementos quanto as trevas. As marmaids, depois das fadas, são os números mais populosos, sendo as híbridas, sendo híbridos de animais e humanos, porém, geralmente seres aquáticos. Metamorfos. Eles estão em último e não possuem um local físico de moradia. São qualquer ser capaz de mudar de forma. Porém, não é a mesma coisa que morfar, que é transmutar a sua matéria original para uma matéria semelhante ao que era em vida. Suas morfias são específicas, sendo semelhantes à de um lobisomem. Tem que ser alguma coisa relacionada a um animal e ter completo controle sobre esta espécie. O Beco do Arco-Íris, um dos lugares que a mãe de Jane fundou. Também é um dos pontos principais onde o conselho de todos aqueles que moram no reino se reencontram. Entretanto, o lugar só é acessado por uma determinada forma, onde em principal os unicórnios ensinaram aos outros líderes. Nenhum outro ser consegue chegar lá sem a ajuda de tal magia. O Lago dos Reflexos é onde é feita as comemorações de Anlinsley. Todo local é rodeado igual uma ilha, por água extremamente cristalina. O local é um local sagrado, sendo o equilíbrio do bem e do mal, simbolizando o yin e yang das terras de ninguém. Beco de Cristais é composto basicamente de um cânion gigante, onde todas as suas paredes é compostas por pedras lunares e cristais de água, onde esses cristais podem absorver as energias negativas. Então, lá eles realizam purificações dos seres amedrontados com a morte e além da vida. Por isso, ele também às vezes é usado como purgatório, pois lá se vê os seus maiores medos, maiores pecados e as suas determinações não conquistadas. As catacumbas submersas foram criadas pelas ondinas e não pelas sirinas, onde as ondinas conseguem manipular os estados da água, fazendo assim a solidificação da caverna de gelo e sal, além de manter o oxigênio circulando dentro das catacumbas. Sirenas também são conhecidas como as musas do submundo. Elas usam as suas vozes para seduzir os homens, são conhecidas também como sereias, e os levando assim para a morte. Popularmente, às vezes podem ser confundidas com mulheres pássaros, mas nas histórias, as sirinas não são somente híbridas de peixe ou de aves, e sim de ambos. Podem tanto possuir a capacidade de respirar fora da água quanto dentro da água, e além de voar e nadar com perfeição e velocidade. As armas podem ser forjadas como bastões, lâminas, balas, cajados, entre outras espécies de armas que podem ser usadas, como leques, porém, esta arma precisa conter a quantia certa de ouro, pois o material, apesar de ser encontrado em Anlinsley, não existe em abundância. Jack possui um tipo específico de odor que ele consegue expelir pelo seu corpo, chamados de feromônios dominante. Geralmente, uma pessoa ou criatura
quando sente este odor, pode se submeter aos desejos de Jack. Não necessariamente são os desejos sexuais, já que o personagem é assexual, mas sim como qualquer instinto animalesco, como sobrevivência, fome, ânsia, medo, entre outros. Diferente de um demônio da sedução, que só pode usar seus feromônios para submeter tal criatura aos desejos sexuais. Eles vão muito além da sexualidade e da orientação sexual. O caminho de ossos mencionados por Jack. O caminho de ossos é cada uma das vítimas que foi pega pelas fadas da floresta. A floresta do desespero não comporta vida, entretanto, as únicas criaturas que conseguiram se estabelecer dentro da mata indomável foram as fadas do outono. As fadas do outono são também conhecidas como as carniceiras, sendo semelhante a urubus e corvos. Elas amam comer carne de qualquer ser. Preferem não se alimentar de animais, e sim de vítimas. Portanto, cada um daqueles tijolos foi feito por uma fada e, igualmente, é uma única vítima. Como Black é o único ser que consegue comandar e submeter a floresta ao seu próprio desejo, o jovem não consegue fazer com que as fadas não interrompam o processo natural de pós-morte. Elas precisam se alimentar e todos que vivem no reino de Alinze entendem este fator. Por isso, sempre tentam se manter longe da floresta. A floresta do desespero também pode ser conhecida como a floresta do suicídio, onde as pessoas que entram lá nunca mais são vistas. Os carrapatos de alma são necessariamente um tipo de praga que gruda no corpo da pessoa. Ele não é feito da floresta e também não pertence às fadas. Ele simplesmente é uma praga que se aninha em um portador, com ele se alimentando da vitalidade e da aura da pessoa. Conforme ela vai murchando e morrendo, o carrapato vai ficando mais gordo e ele não morre do coração como os carrapatos convencionais após sugarem o sangue de suas vítimas, e sim morrem somente após serem mutilados ou então comidos pela pessoa que estava o portando, para que a vitalidade seja devolvida ao seu corpo.